Se você clicou nesse vídeo, com certeza está passando pela sua cabeça que você está ficando louca. Mas não, você não está ficando louca. O que está acontecendo com você é que você está no climatério. E eu sei que muitas dúvidas estão fazendo com que você acredite por A mais B que você está ficando louca. Mas você não está, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Coisas que estão acontecendo com você, que também aconteceram comigo e que levam a gente realmente a acreditar que a gente está ficando louca. Primeira coisa, do nada você sente um calor que você não sabe de onde vem esse calor. Parece que ele vem das profundezas da terra. Você está simplesmente vivendo o seu dia e vê um calor que dá vontade de arrancar a roupa. Isso aconteceu comigo, a sorte é que eu estava sozinha em casa almoçando e eu realmente arranquei a minha blusa de tanto calor que eu estava sentindo. Me conta aqui se você já sentiu esse calor. Outra coisa, você acorda 3 horas da manhã com a mente acelerada, com a mente afiada, não está fazendo barulho nenhum e você não entende por que você acordou daquele jeito. Mas entenda, não é só... Ai, acordei e dormi de novo. Não, você realmente acorda e você não consegue dormir mais. É mais ou menos assim. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. Outra coisa, você se olha no espelho e você não reconhece mais o reflexo daquela mulher que tá ali na sua frente. Esses 3 sintomas já aconteceram com você? Me conta aqui. Por que eu estou fazendo esse vídeo e por que vamos falar mais sobre isso daqui para frente? Porque quando eu descobri o que estava acontecendo comigo e eu comecei a pesquisar sobre esse assunto nas redes sociais, sobre climatério, eu nunca encontrei pessoas que realmente trouxessem para mim aquilo que matasse a minha curiosidade, aquilo que me ajudasse a entender o que realmente estava acontecendo comigo. Então, foi por isso que eu tomei a decisão de fazer o vídeo de agora e os próximos que ainda virão. Então, vamos fazer com que isso aqui seja realmente um território fértil e me conte nos comentários se você já teve esses 3 sintomas, se você acredita que você está ficando louca até antes de chegar nesse vídeo, porque daqui para frente você vai ter certeza que você não está ficando louca. Me conte quais outros sintomas você tem e vamos falar mais sobre isso, ok? Eu sei exatamente o que é isso, porque foi o que eu passei nos últimos 3 anos da minha vida. E a sensação que a gente tem é que existe um desamparo enorme para com a gente. É como se o chão debaixo dos nossos pés estivesse cedendo. E não tem ninguém para te ajudar naquele momento, porque só você sabe o que você está passando e muitas das vezes você não consegue explicar o que você está passando. Eu vivi os sintomas, né, do climatério e essa exaustão que ele nos traz nos últimos 3 anos da minha vida. Eu lembro que os primeiros sintomas que eu tive começaram com 36 anos de idade. Aí pensa, uma mulher super jovem, super no auge ali da sua vida, 36 anos, começa a ter esse monte de sintomas. Você acha mesmo que eu ia pensar em climatério, perimenopausa? Mas jamais, gente. Jamais que eu iria pensar nisso. Então, eu nunca ignorei, tá? Nenhum sintoma que chegou na minha vida. Eu trabalho escuta corporal, eu sou extremamente observadora, então eu estou no centro da minha vida, eu vejo o que está acontecendo em minha volta, então todos os sintomas que chegavam, eu tentava encontrar a causa deles, por que aquilo estava acontecendo comigo? E mesmo buscando a fundo, eu não encontrava, eu não conseguia fazer o link daquelas coisas estranhas que estavam acontecendo, eu fazia exames e os exames ainda não conseguiam mostrar o que estava acontecendo, e assim eu fui seguindo a vida e mergulhando nesse processo profundo, interno e exaustivo do climatério. São mais de 100 sintomas, tá? Então aqui agora eu trouxe para vocês alguns, mas são mais de 100. Me conta aqui quais os que você já teve e se vocês quiserem eu posso trazer aqui para vocês todos os outros sintomas e a gente pode falar deles também, porque às vezes você tem e você não sabe que esse sintoma que você tem já está relacionado ao climatério. Então, outra coisa que acontece muito é a gente acreditar, né, que, eu sou muito nova, isso não está acontecendo comigo. Gente, o climatério, ele pode acontecer 10 anos antes de você entrar
na menopausa. Você consegue compreender isso? E é aí que tá o X da questão, eu vou abordar isso com vocês mais pra frente. Outros sintomas que me pegaram muito foi uma questão de uma névoa mental, sabe? E pensamentos depressivos. Eu entrava em redemoinhos emocionais que eu custava sair. Eu ficava dias remoendo coisas e mesmo com todas as ferramentas que eu tenho, eu tinha muita dificuldade de sair desses redemoinhos emocionais. Sentimentos, pensamentos muito depressivos. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, gente. Era muito pesado. Era muito horrível. Um sono à noite que nunca regenerava o meu cansaço. Era um sono fragmentado, picado. E eu até falava pro meu marido que a sensação que eu tinha é que eu estava na superfície. Eu não aprofundava no meu sono. Eu não dormia, eu não descansava direito. E isso pode estar acontecendo com você agora. Teve uma época da minha vida que eu comecei a acordar 3 horas da manhã. Eu comecei a acordar 3 horas da manhã e eu acreditava que aquilo era espiritual, porque se eu não encontrava nenhum motivo para estar acordando e eu acordava às 3 horas da manhã, era para fazer meditação, era para eu fazer um tipo de oração, alguma coisa espiritual ali tinha. Me conta se você também já passou por isso e se você também já achou que era alguma coisa espiritual que estava acontecendo na sua vida. E se hoje, né, você que está aí, aqui nesse vídeo comigo, se sente assim, se sente perdida, eu vou te dizer mais uma vez uma coisa que talvez nem você disse para si mesmo. Você não está ficando louca. Você está ficando no climatério. Só isso. Nós sofremos muito. Por que nós mulheres sofremos muito? Porque isso não foi ensinado pra gente. O que foi ensinado pra gente foi mais ou menos lidar ali quando a menstruação chegou. Depois, mais ou menos, o que era ser mãe, né? O período fértil, a maternidade. E você sabe que em algum momento você vai entrar na menopausa. Pronto. Só que isso não é o suficiente. Ninguém te preparou para o seu desequilíbrio hormonal. Para esse desequilíbrio que ia mexer em toda a sua biologia, entendeu? Ninguém te preparou para isso. E isso nos coloca hoje num lugar de desamparo muito grande. Outra coisa que foi ensinado pra gente é a cuidar do outro. Então você pode ver que a menina, né, desde criança, ela tá sempre cuidando. Ela tá cuidando de uma boneca, ela tá cuidando da casinha. E a gente cresce vivendo a mesma dinâmica. A gente vai cuidar do filho, do parceiro, do marido, do trabalho, dos colegas, dos pais. A gente sai cuidando de todo mundo. Mas e de nós mesmas? Quando que a gente cuida da gente? Quem ensinou a gente a cuidar da gente? E é aí que entra o X da questão. Porque o climatério, ele não envolve só o seu desequilíbrio hormonal. Ele não envolve só essa mudança de biologia que está acontecendo dentro de você. Ele é muito mais profundo do que isso. Ele é um processo de individuação. Ele é um processo de crise da meia-idade. Uma transição. Entende? Ele é muito mais profundo. Então, nada é por acaso. E foi isso que eu descobri. Isso que eu descobri. O nosso desamparo, ele vem daí, porque ninguém trouxe essas informações pra gente. E é isso que eu quero trazer mais aqui para vocês, para que vocês possam compreender o que realmente acontece quando você entra no climatério. Tá. Mas o que é o climatério? O que é a perimenopausa? Porque talvez você esteja aqui e você não saiba o que é o climatério, você não saiba o que é a perimenopausa, porque eu não sabia. Eu não sabia. Ninguém me explicou. Eu só sabia que existia menopausa. Climatério, perimenopausa, eu nem sabia. Isso pouco me interessava saber o que era isso. Até que acontece com a gente, né? Então eu vou explicar para vocês agora de uma forma que vocês nunca mais vão esquecer, porque foi a forma que eu consegui compreender. Então, é muito fácil e preste atenção. Imagine que em determinado momento da sua vida você precisa atravessar uma ponte. Você precisa fazer essa travessia. Essa travessia se chama o climatério. Climatério é a ponte do início ao fim, ok? Assim que você coloca o primeiro pé na ponte, você já começa a sentir os sintomas do climatério. E você já está na perimenopausa, o período que antecede a sua menopausa.
Quando você terminar a sua travessia, você vai estar na menopausa. A menopausa, ela é um marco na sua vida. É aquele momento onde a gente consegue dizer, você está há 1 ano sem se menstruar. Sem menstruar naturalmente. Não por indução de anticoncepcional, remédios, essas coisas, não. Naturalmente, você está há 1 ano sem menstruar, então você está na menopausa, ok? O climatério, gente, ele é toda essa transição. E ele pode acontecer até 10 anos antes de você entrar na menopausa, criatura. Tá conseguindo compreender? Então, guarda essa ponte na sua cabeça, guarda essa travessia, porque nunca mais você vai esquecer. E o que está acontecendo com você agora é que você está nessa transição, nesse momento de transição, que vai durar anos. Então, se você não olhar para você com amor, com empatia, com carinho, você vai sofrer muito. Porque, como eu te disse, são mais de 100 sintomas. Ok? Ok. A sociedade, é muito importante eu dizer isso aqui para vocês, eu até anotei alguns pontos aqui para não esquecer. A sociedade, ela nos vende a ideia de que o climatério é o colapso da sua biologia, que você está estragada de alguma forma e que você precisa consertar isso de alguma forma. E nesse momento, muitas mulheres se perdem. Por não se reconhecerem mais, elas começam a recorrer aos mais diversos tipos de estratégias para que elas possam acreditar que elas ainda têm um controle sobre elas. Então, começam a fazer muitos procedimentos estéticos de forma absurda, de forma que não é mais coerente, entende? Eu não sou contra os procedimentos estéticos. Eu sou super a favor, principalmente se estiver ligado à sua autoestima. Mas a mulher, ela chega a perder a noção do que ela está fazendo, porque a tentativa dela de se reencontrar é tão grande que ela perde a noção do que ela está fazendo. Me conta aqui se isso também acontece com você. Porque imagina, você se olha no espelho, seu rosto está derretendo, né? Você está envelhecendo, seu rosto está derretendo, os seus seios já estão com um tamanho diferente um do outro, a gordura abdominal é o foco agora, a gordura acha que o único lugar que ela tem para ficar é ali no seu abdômen, a composição do seu corpo vai mudando, então você começa a assustar com o que está acontecendo. E aí você começa a buscar estratégias para consertar isso, porque você acredita que o problema está em você, mas o problema não está em você, entendeu? Então é muito importante você estar atenta a isso. Eu sou psicanalista, consteladora, com uma abordagem junguiana e uma leitura astrológica. Então, eu olho para tudo o que envolve o seu inconsciente, para tudo o que envolve as suas emoções, os seus sentimentos. Eu trabalho com isso há anos. No processo de autoconhecimento, né, o meu processo de autoconhecimento, ele começou em 2009. Comecei a ler ali livros de autoajuda e mergulhei e nunca mais parei de estudar o autoconhecimento. Então, são muitas ferramentas, muitas informações, e o que eu trago para vocês aqui é muito sólido, é muito firme, é muito concreto. Vocês vão conseguir pegar isso e perceber isso ao longo dos vídeos. E foi nesse caos da minha própria vivência de climatério, de perimenopausa, que eu consegui perceber o que estava acontecendo comigo. Então, a constelação familiar e a psicanálise, ela conseguiu trazer para mim e me mostrar quais eram as lealdades familiares que eu estava vivendo e que no climatério elas começaram a ficar mais aguçadas. Quais eram as crenças limitantes que estavam me impedindo de seguir em frente nessa travessia. A leitura, né, a análise junguiana, por exemplo, fez com que eu olhasse mais para o meu inconsciente, para os sonhos que eu estava tendo, porque sim, os sonhos se comunicam com a gente. E a sincronicidade, os sinais que vão chegando e te ajudando a caminhar esse caminho, a fazer essa travessia. E a leitura astrológica, ela trouxe para mim a transição do nó do sul do nó do norte. E ali está uma virada de chave muito grande, porque você consegue compreender com mais clareza o lugar de onde você está saindo e o lugar para onde você está indo. Então foi isso que me trouxe sustento, que me trouxe alicerce, que me trouxe segurança, chão firme, para que eu conseguisse de verdade entender o que estava acontecendo comigo. E ao entender, eu tive um mapa na minha mão.
Então, se eu acredito nisso, se eu tenho isso, é só eu seguir, entende? Nossa, gente, isso mudou minha vida. E aí eu consegui caminhar melhor essa ponte, sabe? E eu estou caminhando essa ponte, eu estou na perimenopausa, né? Eu estou dando os primeiros passos ali e eu me sinto muito mais segura. É muito mais fácil caminhar a partir de agora. E é por isso, né, que eu decidi falar mais sobre isso e trazer mais todas essas ferramentas e todo esse meu conhecimento aqui para vocês. Primeiro, porque eu não encontrei quando eu procurei. Segundo, porque o que eu desenvolvi é muito grande. E terceiro, porque eu sei o quanto vai ajudar vocês. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal. Já deixa o seu comentário para a gente construir essa comunidade forte em cima do climatério, em cima dessa travessia que a gente precisa fazer. Coloca aqui nos comentários a sua experiência. Coloca aqui o que você já pesquisou e não encontrou, quais temas você gostaria de saber, né? Tem tantas coisas que envolvem o climatério, em qual parte da ponte você acredita que está. Por exemplo, um dos sintomas que a gente lida é o relacionamento com o outro, é a falta de libido. E aí, como que eu faço? Como que eu vou lidar com isso? Então, tudo isso a gente vai conversar, a gente vai abordar aqui nos próximos vídeos. E se você já quiser aproveitar essa oportunidade e aprofundar um pouco mais, já está aqui para você, na descrição desse vídeo, o link do meu e-book, Climatério, a Travessia Feminina. Nesse e-book tem o passo a passo da sua travessia, exatamente o que você vai viver. E você pode ler que você vai entender que tudo que está ali é para você. Porque é um caminho que toda mulher vai percorrer em algum momento na vida dela. Eu mapeei isso e eu tô te entregando isso para você não se sentir mais perdida. Então não perde essa oportunidade que está aqui de adquirir esse e-book e já colocar ele aí na sua vida para você ter mais um chão firme, né? Um passo consciente que você vai dar a partir de agora. Não se esqueça de me contar sobre você. Não se esqueça de me falar se esse vídeo fez sentido e como eu posso melhorar e o que mais vocês querem que eu traga aqui, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo!